Agora vamos continuar com o que a gente estava falando ontem. Vamos para o texto de Lucas. Lucas capítulo 16. Nós vamos hoje ler e meditar juntos em duas partes desse texto do capítulo 16 de Lucas, a parábola do administrador infiel e a história do rico e Lázaro. Que tem a ver com o assunto, né, que nós vimos ontem, que está um pouquinho para frente, do jovem rico. Nós vamos ver que tem uma relação aqui. E por que eu estou falando disso? Porque isso tem a ver com a nossa participação plena no mundo vindouro e na era vindoura, com um dos mais complexos problemas de nós lidarmos na nossa vida presente, que é o nosso desapego desse mundo, da avareza, do dinheiro e da nossa falta de fé e dependência do Senhor. Esse não é, irmãos, o único problema que nós enfrentamos. Ainda existe o problema da carne, dos pecados, do ensino falso e contraditório da Escritura, porque nós também somos avaliados por isso. A edificação não é só uma edificação de vida espiritual, mas também de doutrina correta. Nós seremos julgados por isso, mas também uma outra coisa que o Senhor gastou muito tempo foi com relação à nossa prática de sermos fiéis a Ele e vencermos a Mamon. E não só a Mamon, mas também de sermos fiéis em administrar tudo que Ele tem nos dado como recurso. E nós vamos ver isso nessa parábola nessa manhã, porque é um dos assuntos muito sérios que o Senhor lhe dá. Nós vimos um pouco antes na questão da diferença entre receber vida e herdar vida. Receber vida e alcançar vida. Receber vida e entrar na vida. Nós vimos qual foi o grande perigo que aquele jovem rico enfrentou. Nós não sabemos se ele se arrependeu ou não e obedeceu ao Senhor depois. Nós vimos a diferença entre ele e Zaqueu. Uma diferença pouco percebida por muitos que leem capítulo 18 e capítulo 19 de Lucas. Um estava em busca da vida recebida, o outro queria a vida na qual você entra. E um recebeu gratuitamente, o outro tinha algo a fazer. Então que o Senhor continue nos ajudando a perceber que há algo em relação ao futuro que nos aguarda, dependendo da forma como vivemos aqui agora. Vamos ler então o capítulo 16. Essa parábola, como o irmão Gino também comenta e outros irmãos concordam, é uma das parábolas mais difíceis de se interpretar para alguns, por causa das coisas que são ditas aqui. E alguns leem e não conseguem entender por que Jesus pegou a figura de um administrador injusto. E parece que tem algo positivo que o Senhor fala com base nessa história, mas por que a figura de um oicônomo, de um mordomo injusto? Então vamos ler primeiro toda a história e depois também a história, a parábola, né? Depois a história do rico e Lázaro. Vamos começar no 16:1. Eu estou lendo a João Ferreira de Almeida, revista e atualizando, tá? Disse Jesus também aos discípulos, tá? Impressionante, isso aqui é muito importante. Isso não é para incrédulo. Porque a igreja faz assim, tudo que é advertência, que é açoites, isso é para Israel ou é para incrédulos. Né? Conosco é só graça, só bênção. Aos discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou chamar e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha.
Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cacos de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Aí olha só o 8. E elogiou o Senhor. Você está vendo que esse Senhor ainda conhece minúsculo, né? Quem que é o Senhor que está elogiando aqui? É Jesus ou é o Senhor da parábola, o Senhor do administrador? É o administrador. É o homem rico, né? E mesmo assim, alguns falam assim: então esse homem rico também era meio moralmente injusto, porque ele está elogiando um ato injusto. Não é o ato que ele está elogiando, irmãos. É aqui que as pessoas falham na interpretação. Ele não está elogiando o administrador pela injustiça feita, pela defraudação dos bens, ou o roubo que ele estava fazendo ao aliviar a conta sem o administrador ter autorizado. Não é isso que ele está elogiando. Ele está elogiando o ato. Ele está elogiando a prudência com a qual o administrador se preparou para o futuro. Está entendendo? Ele está elogiando a prudência. Não o ato errado, mas a prudência com a qual o ato foi feito. A prudência em si é a prudência. O ato em si é errado. Mas Deus sabe separar uma coisa da outra. E nós também deveríamos aprender a separar, porque a serpente é algo maligno. Mas a prudência dela nós devemos aprender. Jesus não falou assim: sede igual a serpentes. Não. Não carregue veneno, mas sede prudente como ela. É a prudência que é elogiada, não o ato errado. E o Senhor, ele fala então, versículo 8, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Ou seja, ele se preocupou com relação ao seu futuro e fez algo em relação a isso. Tipo assim, mas olha que camarada esperto, como que ele não perdeu tempo. Não está correto o que ele está fazendo, mas está correta a prudência em se preparar. Como ele sabe que vai ser mandado embora, como ele sabe que algo o espera lá na frente, ele já correu para se preparar e não ficar, perdendo tempo. E quando for demitido, não ter nada que possa compensar em relação ao seu futuro. O ato é errado, mas a prudência é elogiada. Entendeu? E continua. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração, na sua própria era, do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vamos um pouquinho para frente agora na história do rico e Lázaro. Capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu correr o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, que aqui tem a correçãozinha muito importante. Não existe a palavra inferno em nenhum lugar da Escritura. Aqui a palavra é Hades. E o Hades não é o inferno. Aliás, a palavra inferno tem origem nos copistas latinos, quando eles queriam dizer em uma palavra tudo que se referia ao que o irmão Gino podia chamar de dimensões da ultratumba, que o Fábio deu outro nome, como é que é? Inframundo. O inframundo, ou as dimensões da ultratumba, ou o que Paulo já dizia em Efésios, as regiões mais baixas da terra. Porque são camadas e mais camadas do submundo, e elas não são a mesma coisa e nem são no mesmo lugar. Uma coisa é o Tártaro, outra coisa é o Abaddon, outra coisa é o seio de Abraão, outra coisa é o Sheol, Hades, que se correspondem, outra coisa é a morte, outra coisa é a sombra da morte, outra coisa são as regiões do abismo, outra coisa é o abismo aquoso, da onde sai a água dos oceanos, do submundo, que permeiam a terra durante o dilúvio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E por isso Paulo fala que Cristo desceu às partes mais baixas, no plural. Aí você falou, irmão, isso é inferno de Dante Alighieri, da Divina Comédia? Não, isso é Bíblia. Agora o Dante, sem querer, acabou acertando que tinha mais camadas. Não estou dizendo que tem aquilo que ele falou que tinha lá dentro, mas há camadas, irmãos. A Bíblia fala no plural. E o Hades, que corresponde a Sheol, no Antigo Testamento, é uma dessas camadas, mas não a única. E mesmo dentro do Hades tem subcamadas. Né? Então nós temos que entender isso aqui, senão nós não vamos entender a história do rico e Lázaro. Como é que o cristianismo, de forma geral, lidar com essa história aqui? Que o rico foi para o inferno, porque era um condenado. Aqui nós vamos... Irmãos, não sei o que vocês pensam disso aqui, mas vai cair tanta coisa por terra se o Senhor nos der graça de ler isso. Cuidado. Porque a gente precisa entender isso aqui à luz do que a própria Bíblia fala. Não à luz do que o cristianismo tradicional entende. Então entendem que o rico foi para o inferno, lá embaixo, o inferno é lá embaixo, com fogo. E aí lá no inferno, eu não sei como que imaginam isso. Ele levantou os olhos lá do inferno e viu lá no céu o Lázaro no seio de Abraão. Irmãos, como é que quem vai para o inferno pode saber o que está acontecendo no terceiro céu? Se o livro de Eclesiastes é bem claro em dizer que os que estão no chão não têm consciência nem do que ocorre na terra, quanto mais no céu. Não quer dizer que, como os testemunhos de Jeová falam, a alma está aniquilada na morte e a pessoa não tem consciência na morte. Não é isso. Ela não sabe o que está ocorrendo na terra depois que ela deixou a terra. Porque ela está dentro de uma dimensão da outra tumba. E ela não tem como saber o que ocorre aqui. Entendeu? Agora, se ela não sabe o que está ocorrendo na terra, ela não tem como saber, nem ver o que está acontecendo aqui na terra, como é que ela vai saber o que está acontecendo no terceiro céu? Onde supostamente, segundo esses cristãos, também está o paraíso. E nós vamos ver que o paraíso não está lá. Então, aonde está se dando toda essa história, toda essa sessão aqui da história? Tudo no mundo enfermo. Porque paraíso e lugar de tormento é tudo lá embaixo. Vai para cima. Ah, irmão, mas a Bíblia menciona que Paulo foi ao terceiro céu e ao paraíso. Aí, então, tem uma preposição, tem não é um artigo, é uma... Não é uma vírgula. Está o terceiro céu e ao paraíso. Esqueci a expressão. Até a partícula kai, em grego, que significa e. Então ele foi ao terceiro céu e ao paraíso. Não quer dizer que as duas coisas estão no mesmo lugar. Adjunto. Isso. Eu sei que no grego é a partícula kai, que corresponde a esse adjunto em português. E. Então quer dizer que foi ao terceiro céu, que é o paraíso. É ao terceiro céu e ao paraíso. Ah, mas a Bíblia menciona o paraíso de Deus, onde está a árvore da vida. O paraíso de Deus é uma coisa e o paraíso que o Lázaro estava é outra. Tem dois paraísos na Bíblia. Um é o paraíso de Deus, onde está a árvore da vida. O outro é o paraíso dentro do chão. Se der tempo, a gente vai ver tudo isso. Se não der para ver agora, a gente vê à noite, em outro momento. Mas, irmãos, a gente vai ler tudo isso aqui com cuidado. Não é a ideia que o cristianismo faz. As duas coisas estão ocorrendo dentro do mundo ínfero. O Sheol é lá, e dentro do Sheol há o paraíso
E essa região de tormento que o rico estava, porque ele estava em tormento, mas não é o lago de fogo nem o inferno, não é fogo. Do lago de fogo. É chama misturado com trevas em um lugar que Provérbios chama de Abaddon. Lugar de destruição. Ainda não é o lago de fogo. Não é o inferno tradicional. Bom, então, é o que está dizendo aqui, ó. Versículo... Deixa eu voltar. É que minha folha virou aqui. 23 agora. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Aqui, pelo que Jesus descreve, dá para você começar a entender até que tem a geografia do lugar. Como é que é? Porque é dito que o rico estava num lugar mais baixo, porque ele teve que levantar os olhos. Certo? Então parece o quê? Que existe o paraíso, um penhasco, que é onde começa um abismo, mais profundo, isso dentro do abismo do Sheol. Então o Sheol já é no centro da terra, no abismo. Lá dentro tem o paraíso, aí tem um penhasco, que começa um abismo, uma fissura, que separa o paraíso do lugar de tormento. E o lugar de tormento, irmãos, vamos imaginar que aqui é o paraíso, tá? Esse lado aqui é o paraíso. Tem um abismo, né? Uma boca escancarada abissal, e aí num lugar um pouco mais baixo, já coberto de trevas, é o Abaddon. O rico está aqui, mais embaixo. E ele levanta os olhos e consegue ver, mesmo com o abismo dividido, ele consegue ver Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Então, e outra coisa, eles conversam, o que indica que há consciência e comunicação do outro lado. Mas eles não conseguem passar um para o lado do outro por causa desse abismo. Esse abismo que divide os dois lados é o que em Pedro é chamado de Tártaro, que é o poço da escuridão do abismo. Que é, o Tártaro é a parte mais profunda do abismo. E é neste Tártaro que Pedro diz que alguns anjos, não todos, foram aprisionados por causa de um pecado que cometeram. Dos dias de Noé. Não é os anjos que seguiram Satanás. Porque os anjos que seguiram Satanás, Paulo fala que eles são principais e potestades nos lugares celestiais ainda. Não foram presos lá. Essa ideia que o catolicismo fala para nós que o diabo está lá com tridente, com fogo, mandando demônio vir aqui para a terra, anjo. Não, irmão, o diabo não está lá não. Ele nem quer ir para lá. Lá é o lugar de punição dele. Ele não é rei lá ele vai ser prisioneiro. Então aí os cristãos falam assim, o diabo está lá com tridente, mandando os anjos dele, vai para o inferno, o diabo está lá embaixo. Não está não. Um dia ele será lançado lá como punição, como prisioneiro encarcerado, mas ele não está encarcerado ainda. E os seus anjos, principais e potestades, estão nos lugares celestes, junto com ele ainda. Paulo fala isso em Efésios. Agora, que anjos são esses que estão lá no Tártaro? Alguns foram presos lá por causa da sua periculosidade. Quem são eles? Os que pecaram nos dias de Noé. Os que desceram à terra se misturando com a genética humana. Esses foram presos lá embaixo. Entendeu? Então, essa é a geografia do lugar. Não sei se deu para os irmãos imaginar. Vamos pensar um pouquinho como criança, tá? Acho que ajuda a gente a ser como criança, vai nos ajudar a entrar no reino dos céus e vai nos ajudar a entender a palavra de Deus. Tá? Usa um pouquinho a sua imaginação. Então, aqui está dentro do Sheol, tá? Então, tem... Não sei se a Terra é um globo totalmente, tá? Não sou terraplanista também por isso, mas não sei o formato dela. Outro dia um cientista da NASA falou que parecia uma pera. Não sei. Mas imagine o globo terrestre no formato convencional que a gente tem. Né, redondinho. No centro dele tem o submundo do Sheol, Hades. E dentro desses círculo aqui no centro, que é o Hades, Sheol, você tem numa dimensão um pouco mais alta o paraíso, e aqui do outro lado, um pouco mais baixo, separado por um abismo, um penhasco, o Abaddon, lugar de destruição. Lá dentro desse centro da Terra, onde é o Sheol, Hades, é que ocorre todo esse diálogo da história aqui. Tá? Então, o paraíso e o tormento estão lá embaixo. Não tem nenhuma parte lá para cima, muito menos no terceiro céu. E aí eles começam a dialogar. Qual que é o diálogo deles? No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou e disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então havia chama lá e o rico tinha, ó irmãos,
É Jesus que está contando isso. Isso não é uma parábola, porque aqui não está dizendo, e havendo-lhes contado uma parábola, é uma história. E pelo jeito se passa no tempo veterotestamentário, no tempo do Antigo Testamento. Por quê? Porque toda a figura de linguagem aqui é com relação aos patriarcas, Abraão, aos profetas e Moisés, não tem nada em relação ao Novo Testamento explícito. E o Senhor fala que do outro lado há o que a J.S. Springfield chama de fisiologia do espírito e da alma. Que mesmo desencarnado, e eu vou falar com base na Bíblia, mas eu também estudo um pouco de EQMs, um pouco de história extra-bíblica, filtrando pela Bíblia, é claro. Você sabe que as pessoas, quando partem ou têm uma experiência que saem do corpo, elas têm uma fisiologia corporal mesmo da psique, da sua alma. Porque de tal forma a nossa alma está entretecida ao nosso corpo, e o nosso corpo é um corpo anímico, diz a Bíblia, que as feições que nosso corpo possui, no desenvolvimento comum com a nossa alma, são as feições que nossa alma e espírito levam para a vida. Inclusive língua. Inclusive braços e mãos. Eu não vou falar disso aqui agora, senão vai dar muitas perguntas. Né? Porque eu ia falar uma outra história que também, com base bíblica, alguns falam... Eu vou falar assim, vai. Depois qualquer coisa a gente explica. A história de Samuel. O profeta Samuel e a médium, a bruxa necromante de Endor, que era uma Shoel-Ob, uma amante de demônios, como diz o hebraico. Ela tinha tal grau de comunicação com os demônios que ela era uma amante de demônios e ela nem precisava usar sortilégios para chamá-los. Facilmente os demônios vinham naquele poço de Endor. E Samuel retorna, porque o texto bíblico não diz que era um demônio, como Lutero fala, e como os protestantes acreditam. O texto cronista inspirado diz que era Samuel. Mas não diz que foi a bruxa que fez ele voltar. É outro cuidado que a gente tem que ter. A Bíblia não está apoiando necromancia nem espiritismo. Ela se assustou, inclusive. Ela gritou. Ela não estava esperando que o próprio Samuel voltasse. Ela estava esperando que viesse um demônio com quem ela estava acostumada. Havia espíritos enganando, dizendo que era a pessoa que faleceu. E esses espíritos na Bíblia são chamados de terafins. Espíritos familiares. E essa palavra terafim vem de teru, que tem uma palavra de origem etimológica egípcia. Teru significa um ídolo. Olha que coisa maligna isso, irmãos. Por isso que esses fenômenos que se dão na Igreja Católica são muito esquisitos. Quando você vê aqueles santos chorando, saindo sangue do olho, aquilo lá é todo fenômeno espiritual que acontece mesmo. Mas era muito parecido com o terafim. O que era o terafim? Essa palavra vem do Egito. Em egípcio, teru, da onde vem terufim, significa o quê? Um ídolo feito no formato do corpo do morto, mais ou menos igual ao voodoo haitiano. E aí, o espírito maligno, o demônio, que seguia a vida desse morto, ele, naquele ídolo, quando a pessoa estava em transe ou diante de um ritual de iniciação para comunicar-se com o ídolo, o morto, aliás, aquele demônio que seguiu aquele morto a vida toda, ele vinha e se projetava naquele ídolo com o formato do morto e saía vozes do ídolo. E falava com a pessoa. Chorava. Essa é a origem mística da santa que chora. Entendeu? É um terafim. Um ídolo familiar no formato do morto que morreu. E que fala, e que o demônio se comunica. Mas esses demônios são demônios que seguem pessoas e famílias. Por isso são terafins. E estudam o comportamento de cada ser humano para se fingirem do morto que retorna. E era com esses demônios que a necromante estava acostumada. Ela não estava acostumada com o santo homem de Deus voltando da morte. Você está entendendo? É por isso que ela grita. Parece que eu estou fazendo digressões, mas eu acho necessário falar, tá, irmãos? Repare que no texto também diz que Saul encontrou ela em Endor. Sabe o que significa Endor? Endor significa o círculo do poço. Sabe por quê? Porque a necromancia dela era feita, ela costumava chamar espíritos de um poço. Igual os bruxos usam um caldeirão para fazer feitiços, ela usava um poço. E era costume o espírito subir pelo poço. Você está entendendo? Os grandes magos do Egito, por exemplo, da Babilônia, eles tinham diabo chamando espíritos que subiam da terra, levantando pó, como diz Isaías 8.
A bruxa de Endor chamava os espíritos pelo poço, pelo círculo do poço de Endor. E pela região, como o irmão Gouveia escreve, Saul devia estar um pouco mais baixo, era um pouco mais alto, uma caverna com um poço ao lado. A hora que ela foi chamar o terafim, que ela estava acostumada a receber, para se fingir de Samuel, sabe o que aconteceu? Deus bloqueou o poder demoníaco. Ela nunca tinha visto isso. E no lugar dos demônios teráficos que ela costumava receber, sabe quem volta? O próprio Samuel. Só que antes de Samuel, o que ela disse? Que ela olha dentro do poço, o que ela vê? Vejo um Deus que sobe, assim diz a nossa tradução. Sabe como é que é a palavra Deus ali no hebraico? Vejo Elohim que sobe. Agora, você sabe que o termo Elohim, às vezes, de forma plural majestosa, é usado para Deus, quando se fala de Yahvé, Elohim. Mas também é um termo usado para anjos, porque eles são representantes da majestade divina. E aqui a história do rico Lázaro vai ajudar a gente a entender o que ocorre nessa questão do submundo. Quando Lázaro morreu, o rico estava em tormento, mas Lázaro morreu e foi como para o paraíso? Como é que o texto aqui fala que Lázaro foi levado? Ele foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. Então os anjos, irmão, buscam os santos, justos e piedosos e escoltam eles. Formam um círculo protetor ao redor deles, para levá-los ao paraíso ou para trazê-los quando eles têm que ressuscitar e voltar. Então, quando ela fala, veja Elohim que sobe, sabe por quê? Porque ela está olhando do poço, olhando para baixo. E como Samuel está escoltado, quem que ela vê primeiro? Os anjos, os Elohim. E aí ela grita. Ah! Desculpa o hack, só para dar um sentimento a mais e acordar, irmãos. Ela está acostumada com o quê? Com poderes das trevas. Mas ela vê os santos anjos de Deus trazendo a alma do próprio profeta para dar um recado de juízo a Saul pelo que ele estava fazendo. Você entendeu como é que ocorreu a história ali? Então a Bíblia não estava dando necromancia como os espíritas falam. Pelo contrário, ela está reafirmando o juízo para todo aquele que for mexer com isso. Mas da onde Samuel sobe? De baixo. Ele não vem de cima. Entendeu? Então a história ali é real. Porque o paraíso está lá para baixo. O Abadão também está lá para baixo. Só o fato do cronista inspirado dizer que era Samuel, a gente já tinha que acreditar. Ele não falou assim, um espírito se fingindo de Samuel. Não. Também o texto da Septuaginta fala com todas as letras no texto de Crônicas, porque Crônicas vai dizer que Saul morreu por ter consultado os mortos. Não é? Não está escrito em Crônicas isso? Que um dos motivos da morte de Saul foi ter consultado os mortos. Só que a Septuaginta, que é uma versão não adulterada da escritura pré-massorética, acrescenta assim, por ter consultado os mortos, e Deus lhe enviou o profeta Samuel. Isso está lá no texto da Septuaginta. Isso foi omitido das versões massoréticas. Mas está no texto mais antigo, da Bíblia, que Jesus lia e validava. Então, irmãos, para mim não tem dúvida. Isso ajuda a gente a entender umas coisas que estão ocorrendo aqui. Você fala, mas por que isso está na Bíblia? Tem seu motivo, irmãos. Eu sei que parece um assunto periférico, mas se a gente não entender isso, outras coisas sérias vão ficar sem ser entendidas. E enganos heréticos vão se propagar, por exemplo, como o Espiritismo se propaga muitas vezes, usando esse texto para dizer que a Bíblia validou, que é possível sim fazer comunicação. Não. Leia com cuidado, você vai entender o que está acontecendo ali. E vai ajudar você a entender relações da nossa vida aqui com relação ao mundo da ultratumba e da era vindoura, porque aqui nós só estamos fazendo essa digressão para entender outra coisa que a gente vai ter que ver. Vamos voltar para Lucas, então. Lá, por que eu falei tudo isso? Porque Samuel, quando volta, depois que a mulher olha de novo no poço, primeiro ela vê o Elohim, os anjos. Depois ela fala assim, veja um ancião que sobe, envolto em capa. Irmãos, até os aparatos com que Samuel se vestia, de alguma forma, isso está tão, como é que eu posso falar? A alma dele, o espírito dele estão tão vinculados ao seu corpo, ao modo de existência aqui, e aquele resíduo psíquico, vou usar esse termo aqui porque não tem outro, da sua própria existência, é tão verdadeiro e encorpado em si dele, que até aquilo que ele usava de roupa é a forma como ele se revela quando ele aparece. A própria imagem dele.
Então a gente tem que entender que essas coisas não são fantasiosas. Pessoas que passam por EQMs e veem o semblante de amigos que partiram, a forma estrutural física, é tudo real. Porque a Bíblia está falando isso. Aqui o rico, por que eu estou falando isso? Porque o rico tinha uma língua que estava ardendo. E pediu para que no paraíso que havia um tipo de água fosse pingada na língua dele, para refrescá-lo. Entendeu? Então tudo é muito real. Não vamos acreditar na metafísica de Tomás de Aquino, que dizia que anjos são espíritos puros, por isso só dialogam nas suas lutas. Não, nem as almas dos que morrem, a coisa ocorre desse jeito. Existe toda... Oi, não. Não. O paraíso de Adão e Eva era o do Éden, o paraíso do Sheol é outro, e o paraíso de Deus de Apocalipse é outro. Então são 3. Porque uma das objeções que alguns irmãos levantam é: se o paraíso aqui está dentro do Sheol, meu irmão, como é que você me explica que Sheol é o Hades? Como é que você me explica que Apocalipse 20 fala que o Hades vai ser lançado no lago de fogo? Então a árvore da vida está lá e vai ser lançada no lago de fogo também? Porque a árvore da vida está no paraíso de Deus? Não, irmão, não é isso. É porque o paraíso do Sheol não é o paraíso de Deus. Sabe de onde vem a palavra paraíso? Irmãos, tudo isso está num livro que a gente publicou, que não tem aqui para vender, mas os irmãos podem pedir depois. Hades, o lugar dos mortos. Tá? Lá o irmão Gouveia faz um estudo erudito sobre tudo isso, explica tudo com detalhe. A palavra paraíso vem do persa e significa jardim de recriação, jardim de delícias. Você sabe por que os reis faziam paraísos? Eclesiastes, por exemplo, quando diz que Salomão edificou para si palácios e jardins, a palavra jardins ali na Septuaginta é paraísos. Porque é jardim de recriação, de delícia, para entretenimento. Para que os soberanos faziam paraísos? Para eles se alegrarem com as suas visitas importantes e ilustres. Eles iam para paraísos onde havia animais e fauna e flora. Exuberante. E o Senhor Deus, como monarca supremo do universo, também tem o seu paraíso. Para que os seus santos glorificados adentrem nele em ressurreição, glorificados quando vier o milênio. E tem um paraíso de espera para os justos que partiram. Mas não é o paraíso de Deus, é o paraíso do Sheol, aonde o Lázaro foi e aonde Jesus foi e levou o ladrão. Porque Jesus não subiu ao céu depois que morreu. Ele falou para o ladrão que hoje mesmo estarás comigo no... Então ele foi para onde? Para o paraíso. Mas é o paraíso no céu? O paraíso de Deus? Não. Porque ele diz para Maria, quando ele ressuscita, que ele ainda não havia subido ao céu. Então ele não subiu lá para deixar o rico lá. Ele desceu com o rico para esse paraíso aqui. Que era onde ele disse em Mateus 12:40 que seria para onde ele iria. Como teve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará o quê? 3 dias e 3 noites no centro, no coração da terra. Era onde ele falou que iria. Se ele disse que ia para o centro da terra e disse que ia levar o rico, o ladrão para lá no mesmo dia, então o paraíso para onde ele levou o ladrão é no centro da terra, porque é onde ele falou que ia ficar 3 dias e 3 noites. O Jesus? É. Não, ele está no terceiro céu. Ele ascendeu, depois ele ressuscitou e ascendeu. Mas ele ficou 3 dias e 3 noites lá. E foi para onde ele levou o ladrão. Está dando para entender, irmãos? Deixa eu já aproveitar para fazer uma pergunta, então. Entendendo essa relação do que acontece com o rico Lázaro, e essa questão de paraíso e local de tormentos, que é o Abaddon. Isso. Então nós não estamos falando nada relacionado a rei ou coisa do gênero ainda no sentido milenar. Ainda não. Certo. Então, isso nos diz que no estado intermediário, antes do reino milenar do nosso Senhor, sim, existe então um local de descanso e um local de sofrimento. Não existe dormir. Não é, o dormir é o corpo que está dormindo. Por que o corpo está dormindo? Porque, irmãos, uma coisa que às vezes a gente não entende também é que o corpo dos santos, por que é dito que dorme? Porque nós não estamos unidos ao Senhor só no espírito e na alma. A Bíblia fala que o nosso corpo é membro de Cristo. Irmãos, a união do Senhor Jesus conosco é mais profunda do que a gente pensa. E como o corpo, por estar unido ao Senhor, é vivo, quando ele morre, para Deus isso é só um sono. E tem algumas pessoas que confundem que a gente morre e a gente está dormindo. Não. A alma está consciente, é o que a gente está vendo aqui, a conversa toda lá. Então, antes do período do reino milenar do nosso Senhor, então já existe algum nível de punição ou de descanso já, enquanto aguardamos?
Vamos dizer, eu ia chegar nessa parte, mas você está adiantado, né? O que dá para entender por essa história aqui é que no período veterotestamentário a disciplina não esperava pela era vindoura. Você entendeu? Porque nós vamos ver aqui, sabe outra coisa que assusta muitos? O rico não era alguém incrédulo. Ele era um filho de Deus, salvo. E estava nesse lugar aqui por disciplina, não por perdição. Nós vamos ver. É que eu estou lendo, só considerando umas coisas, mas nós vamos voltar aqui e considerar com cuidado. Esse assunto é a próxima visita quando você vier para Maria. Vai ser hoje, então. Aqui, então, há todo um diálogo, a existência do outro lado continua. Eu não estou dizendo que quem morre não é perdido também, não vai para lá, mas o rico não está lá porque é perdido. Todo mundo pensa. Queria sugerir para os irmãos a leitura de um livretinho chamado O Rico e Lázaro, de Jordan Hillang, publicado pelo irmão Delcio. Não tem ali, não tem. Tem que comprar direto para o irmão Delcio mesmo. É um verdinho, não é pequenininho, mas é uma bomba. É forte. Então, aqui tem um verdinho e um azulzinho. Né? Você escolhe a pílula que você vai tomar. É mais forte que a do Morfeu, que era azulzinha e vermelhinha. Ó, já vamos falar logo dessa questão da salvação do rico aqui. Irmãos, do que esse rico se vestia? Como é que a história começa dizendo que ele se vestia? Púrpura e linho. Esse tipo de veste era uma veste de quem? No Antigo Testamento. Quem que se vestia assim? Com a combinação de púrpura e linho? O sacerdote de Deus. Era alguém do povo de Israel, sacerdote, servindo a Deus de acordo com a lei, se vestindo como um sacerdote. A história da igreja dá o nome ao rico de Deus, mas Deus é uma palavra latina que significa rico. Tá? Jesus não revela o nome dele, e o irmão Lang ainda disse que provavelmente é porque o Senhor queria preservá-lo, poupá-lo. Revela um Lázaro. E aí é dito que ele fazia o quê? Ele se vestia esplendidamente e com riqueza se regalava. Mas o que a lei de Moisés dizia que o rico tinha que fazer em relação ao pobre? Por exemplo, a lei tinha lá aqueles chamados preceitos de sete. São preceitos de misericórdia que Deus queria ensinar ao povo. A lei dizia, por exemplo, que se você planta uma árvore frutífera e o fruto está fora da cerca e cai, você não devia pegar. Você devia deixar para o pobre, para o miserável que não tinha o que comer, para o andarilho e para o jornaleiro, o trabalhador cansado. Ele tinha direito de vir pela estrada colhendo, para comer. Deus estava ensinando ternura de misericórdia ao seu povo. O sacerdote, irmãos, como diz Malaquias, o seu lábio deve guardar a instrução e o conhecimento. Você acha que um sacerdote não conhecia a lei? E para quem que Jesus está contando essa história? Não é para os fariseus e para as autoridades do povo? Está contando para eles. Porque a parábola do administrador, Jesus contou aos discípulos. Mas aí diz que os fariseus estavam perto. E começaram a se burlar e zombar de Jesus. Aí o Senhor vira para eles, os adverte e conta a história do rico e Lázaro. Que agora é uma história, não é parábola. Veja pelo contexto, que é isso que está acontecendo. Você acha que sacerdotes e fariseus não conheciam a lei? Conheciam. Sabiam que o rico, quem fosse rico, devia socorrer com equidade ao pobre, que foi o que a gente viu ontem. Mas eles não faziam isso. E aí o Senhor começa a mostrar, sabe o que para eles, irmãos? Que dependendo do jeito que nós lidamos com o dinheiro aqui, até no além-vida, o nosso destino é alterado. Essa é a implicação dessa história. E ele toma o exemplo do sacerdote, se vestindo de púrpura e linho, e não cuidando do Lázaro que deveria ter sido cuidado. O Lázaro morre e é escoltado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico, foi sepultado, mas sepultura não corresponde a Hades e Sheol, são duas coisas diferentes. Sheol, sabe de onde vem a palavra Sheol em hebraico? Em hebraico ela significa aquilo que está com uma tampa sobre, ou que o olho não penetra porque é o mundo além. Por isso que em Apocalipse 20, quando fala do Hades, que corresponde a Sheol no Antigo Testamento, é dito: o além entregou os mortos que nele havia.
porque é o mundo além mesmo. É o Sheol, é o que o olho não vê. E a palavra Hades, no grego, que corresponde a Sheol no hebraico, ela vem do prefixo alfa, elemento de negação, com o termo eidos, que em grego significa visível, ou aquilo que se vê. Então, no grego mais antigo, quase jônico, ático, vem aieidos, da onde vem a expressão Hades, que significa também o mundo não visível. Entendeu? Então, Sheol significa aquilo que está coberto, e Hades significa aquilo que o olho não penetra. Você acha que se Hades significa sepultura, poderia chamar Hades? Não, porque todo mundo sabe onde é uma sepultura. Você pode chegar lá e ver a sepultura do seu tio, do seu pai. Até a etimologia da palavra já significa algo que o olho não pode penetrar. E sabe o que é lindo? Que Provérbios diz assim: o Hades está escancarado aos olhos do Senhor. Ou seja, aquilo que os olhos não penetram, os olhos do Senhor penetram. O Senhor sabe nesse exato momento tudo o que está acontecendo no mundo dos mortos. Todos os pensamentos, interações, ele está ciente de tudo. O Hades está na face de Yahvé, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Diz que do mesmo jeito que Deus penetra o mundo invisível, que os olhos não penetram, ele penetra os nossos corações. Essa é a diferença do nosso Deus, irmãos. Né? Então, Hades, Sheol é isso. E aí o rico entra lá, fica na região do Abadom em tormento. Agora vamos prestar atenção numa outra coisa. Como que nós sabemos que o rico é salvo? Outro detalhe. Além de ele ser sacerdote, portanto ter a esperança de Israel no Messias, só que ele não vivia de forma digna de acordo com a lei, quando ele está em tormento, o que ele grita para Abraão? Ele chama Abraão do quê? De pai. Irmãos, ele está na realidade da relação física ou espiritual agora? E ele chama Abraão de pai. Ora, espiritualmente, quem que é filho de Abraão? O que Paulo fala? Não são filhos de Abraão, que são filhos segundo a carne, mas sim o segundo a fé que teve Abraão. Qual era a fé de Abraão? A fé no Messias que viria. Por isso que Abraão foi justificado pela fé. E aqui o rico, do outro lado, já em realidade espiritual, chama Abraão de pai. Não tem mais relação de sangue. Ele está no mundo intermediário. Ele chama Abraão de pai e Abraão chama ele do quê? Chama do quê? Filho. Abraão reconhece que ele é um filho. Sacerdote, filho de Abraão. Abraão chama ele de filho. Agora vamos ver uma outra coisa. O motivo que Abraão fala pelo qual ele está em tormento. Abraão não diz assim: você está em tormento porque você está condenado porque você não creu. O Senhor valida a história, né, quando ele está contando. Qual é o motivo que Abraão dá para o rico estar em tormento? Irmãos, se isso aqui está falando de salvação ou perdição, então isso aqui está validando a doutrina espírita. Eu vou falar igual a Deus, sabe por quê? Porque o Abraão está falando que o rico está em tormento porque não cuidou com os bens dele do pobre. Isso é o que o Espiritismo ensina. Nós somos salvos por fazer boas obras para as pessoas aqui. Porque é o motivo que Abraão dá. Não adianta vir com um calvinismo reformado aqui e modificar a história. Abraão está dizendo: você está em tormento aí porque você recebeu bens e Lázaro só males e você não cuidou dele. Por isso você está em tormento aí agora. Ué, mas se ele está perdido aqui porque não cuidou do Lázaro, então a salvação é pelas obras. E a condenação também. Então nós podemos envolver fé sem obras. Tem pessoas que indicam, provavelmente, sabendo que ele era responsável por isso, por cuidar dele, ficavam no dia, todos os dias, na expectativa de que ele fizesse alguma coisa. Sim. Uhum. Ali, irmão, jazendo. Pobre, moribundo, morrendo. E o rico não dava uma migalha para ele comer. Sendo sacerdote. Mas essas obras, ele cuidar do pobre, seria estaria ligado à salvação da sua alma, não à salvação do seu espírito. Sim, não, eu não estou entrando nessa questão ainda, porque aqui que a gente tem que mostrar é o seguinte: não está falando de salvação ou condenação eterna aqui. Porque não está tocando na questão da fé que imputa a justiça. Aqui toda a questão do rico está ali por causa das obras. Abraão está dizendo isso. Abraão está dizendo. Então aqui não está se falando de salvação ou condenação, está falando de uma disciplina que o rico está recebendo, por causa do jeito que ele lidou com o dinheiro aqui na vida.
Agora, se o rico é filho de Abraão, é sacerdote, Abraão reconhece ele como filho, como é que ele não é salvo? Então ele já está salvo por ser filho de Abraão pela fé, mas o jeito que ele lidou com o dinheiro aqui colocou ele num outro estágio de existência lá. E não está validando doutrina espírita, é que aqui está falando de alguém já salvo pela fé, que está sob disciplina. Está entendendo, irmãos? Porque se aqui tiver, aí sim, se tivesse falando de salvação ou perdição, baseado no fato do jeito que lidou com o dinheiro, aí sim estaria validando doutrina espírita e doutrina católica também, que diz que a gente tem que fazer boas obras para merecer salvação. E o Senhor Jesus não poderia fazer isso, anulando tudo que João, Romanos e Gálatas vai dizer. Mas é que aqui está falando de alguém já salvo que está sob disciplina. Porque o rico tem vestes sacerdotais, o rico é filho de Abraão e Abraão reconhece ele como filho. E diz que o motivo que ele está ali não é porque ele não creu, é porque ele não fez obras dignas e por isso agora ele tem que provar. Do outro lado, consequência daquilo que ele deixou de fazer aqui no tempo. Outra coisa que é importante a gente ver aqui. Quando o Abraão fala que é impossível que eles atravessem de um lado para o outro, e aí o rico clama o quê? Pai Abraão, manda a minha casa paterna, porque tenho alguns irmãos e não quero que eles venham para cá, porque eles vão viver do mesmo jeito que eu, vou vir para cá também. Você acha que um perdido, que o Espírito Santo não consegue nem iluminar o coração dele mais, porque para ser perdido no inferno, na condenação, o Espírito Santo não tem mais nada no coração dessa pessoa. Ou você duvida disso? Você acha que no lago de fogo alguém que vai para a condenação tem arrependimento no coração? Não tem, irmãos. Não tem mais nada que o Espírito Santo faz ali. Mas o rico está tendo misericórdia das pessoas. Ele está lembrando com misericórdia do outro que ele não quer que vai para lá. Como é que ele consegue ter misericórdia, se arrepender, se lembrar sem o Espírito Santo estar presente na história? É porque não é alguém perdido. Você está entendendo? Outro detalhe importante. Abraão fala o quê? Para o rico. Que os parentes dele têm Moisés e os profetas. Então era alguém do povo de Deus. Sem sombra de dúvida. Era alguém do povo de Deus e alguém salvo. Porque diz que eles tinham Moisés e os profetas diante deles. Então, irmão, eu sei que a teologia por aí não quer lidar com esse problema, porque não vê a questão do estado intermediário, não fala do reino milenar, de recompensa, da diferença entre salvação e recompensa. Aí fica difícil mesmo. Mas aqui nós estamos querendo se basear na pura palavra de Deus. Entendeu? Então, entendendo a história, a gente agora pode fazer algumas aplicações muito importantes sobre isso. Qual a relação que há entre a história do rico e Lázaro e a parábola do administrador infiel? Os dois estão no mesmo capítulo, e se a gente for ver, tem um contraste entre esses dois relatos. Eu só vou terminar de ler a história do rico e Lázaro e nós vamos considerar. Quanto tempo eu tenho, irmão? Vamos fazer intervalo? 4 minutos? Vamos só terminar de ler e a gente faz o intervalo, depois a gente retorna. Tá bom? Então fala assim, ó. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você vê que ele fala que ele quer que Abraão consiga enviar a alma do Lázaro. Abraão não diz que a alma pode ser enviada de volta. Abraão fala que o único jeito de voltar é ressuscitando. A não ser no caso de Samuel, por intervenção de Deus. E talvez a ideia do rico é que Abraão, sendo tão amigo de Deus, conseguiria impedir ao Senhor
que acontecesse com o Lázaro o que aconteceu com Samuel. Mas Abraão falou, olha, o jeito convencional de sair daqui só tem um. Alguém deve ressuscitar dentre os mortos. E aqui é claro que o Senhor Jesus estava dando um recadinho para os fariseus, querendo dizer o seguinte, vocês se gloriam de ser discípulos de Moisés, né? Como ele falou em João 5, eu não os acusaria, é Moisés quem vocês põem a confiança que vai acusá-los diante do Pai, que vocês não guardam a lei. Porque Moisés escreveu a meu respeito, e por isso estou aqui, vocês não creem em mim. Então, vocês têm a lei e os profetas, mas não creem. Se não creem nem na lei nem nos profetas, ainda que alguém ressuscite já, querendo dizer que ele seria esse que ressuscitaria, vocês não crerão, e foi o que aconteceu. De fato, depois o Senhor ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, e eles não creram. E pagaram os guardas para mentir por cima. Então, mas depois a gente vai fazer algumas comparações entre a história de Abraão, do rico e Lázaro, e a parábola do administrador infiel, tá? Para ver, irmãos, que o jeito que nós lidamos com as coisas aqui em vida influencia o além-vida e a era vindoura. Tá? Nós vamos deixar para outra sessão. A irmã tinha uma pergunta? Quando Jesus ressuscita, tem alguns que ressuscitam. Sim. Não sei. O fato é que eles não voltaram a morrer, porque eles não só ressuscitam, eles também participam antecipadamente da primeira ressurreição. Eles são glorificados junto com o Senhor Jesus. O corpo deles é um corpo espiritual a partir do momento. Não sei se for para o céu. Ainda não fala para onde. Mas para a morte não voltar. É a mesma pergunta que nós fazemos. Onde está Enoque e Elias? Não estão no terceiro céu, porque lá ninguém entra sem estar glorificado. E a glorificação deles não podia ocorrer antes de Jesus. Não sei onde Deus deixou eles. Existem outras sessões celestiais, irmãos. A Bíblia fala do oikoumene, de lugares habitáveis nas regiões celestes. Então é possível que eles estejam em algum desse lugar. Mas eu não ouso dizer para onde foram aqueles lá, não. A gente vai descobrir depois, quando o Senhor mostrar. É, verdade. Então vamos continuar depois.